Tá, então vamos começar a aula, prestigiar a nossa amiga Ritinha, que está super pontual, está na China, mas está pontualíssima. Hoje a gente vai, então, primeiramente, boa noite a todas. Quem vai assistir depois, eu acho essa uma aula. Ontem eu fiquei até super tarde estudando, eu sou uma entusiasta, né, do mundo fitness, wellness, já falei isso 1000 vezes, mas eu acho fundamental essas estratégias, esses princípios que a gente desconhece e coisas simples, rápidas, práticas, que a gente pode aplicar no dia a dia, otimizar e a gente fica lá 3 horas não, mas no mínimo 1 hora todo mundo fica na academia, né? E não é necessário. Quando eu falo, sempre, todos os dias apareço falando nos stories, do movimento, do pequeno movimento diário, é pequeno movimento diário mesmo. E hoje a gente vai entender o porquê, tá? O que que isso realmente significa na prática. Porque o movimento diário, ele não é só o treino de força, a musculação, o cardio, não é só a caminhada, a corrida ou o alongamento. O movimento diário é tudo o que o seu corpo faz ao longo do dia que mantém o seu metabolismo funcionando. É o conjunto de estímulos que você dá desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, para entender isso de forma mais clara, a gente precisa olhar como o nosso corpo gasta a energia, que são de principalmente quatro mecanismos, através de quatro mecanismos. Primeiramente, a gente já viu, né, o metabolismo basal, quando a gente fez o cálculo lá no MyFitnessPal, que é a taxa de metabolismo basal, que é a energia que o corpo usa para te manter viva, para respirar, para manter a temperatura, para bombear sangue para os corações, para sustentar os órgãos, reparar os tecidos, né? E a única forma de aumentar a taxa do metabolismo basal é através do ganho de massa magra. Ou seja, é difícil, né? A gente sabe como é suado ganhar massa magra, que vai aumentar a taxa metabólica em repouso. Seu organismo vai precisar gastar mais energia quando você ganha mais massa magra. Só que isso acontece, obviamente, a gente sabe, a longo prazo, através do treino de força, da alimentação adequada, do estímulo de microlesão e reparação e do aumento do tecido metabolicamente ativo. A segunda forma, o segundo mecanismo para o corpo gastar energia. Primeiro, então, metabolismo basal. Segundo, termogênese da alimentação, que é a energia utilizada para a gente digerir e metabolizar a comida. Também não é algo que você manipula no cotidiano. Você não consegue manipular a termogênese na alimentação. Ela muda. Como que a gente pode mudar? Como que a gente pode alterar essa termogênese? Através de maior ingestão de proteína, que a gente sabe o quanto é difícil ingerir proteína no dia a dia, né? Bater a cota proteica, que a proteína ela tem uma termogênese mais alta e refeições maiores, né? Porque comer mais gasta mais para digerir. Só que se a gente come mais, ingere mais, a gente acaba engordando, né? Se a gente lembra que a gente fez o cálculo lá da taxa metabólica, do metabolismo basal, se a gente comer mais que aquilo, a gente vai engordar. Se a gente comer menos, é o déficit calórico, a gente vai emagrecer. Então, a termogênese é difícil de a gente mexer, ingerindo mais proteína ou comendo mais, né? Se eu comer mais, engorda mais. Apesar de você gastar mais energia, você vai acabar engordando. E os outros dois mecanismos que o nosso corpo gasta energia, que a gente consegue mexer, que a gente vai tratar hoje, que são o exercício estruturado e o movimento cotidiano. O exercício estruturado é o treino de força, a musculação, o HIIT, o cardio, o yoga mais intenso. Ele representa uma parte importante para o estímulo muscular e cardiorrespiratório, mas é a menor parcela do gasto total diário. O exercício de academia, ele representa do gasto total diário de 5 a 10%. Enquanto
Voltando um pouquinho, a taxa de o metabolismo basal, ele consome a energia do seu dia de 60 a 70%, tá? O nosso corpo gasta energia com o metabolismo basal para fazer as atividades essenciais para você viver, sobreviver, 60 a 70%. A termogênese da alimentação de 8 a 10%, o exercício físico de 5 a 10%, ou seja, todo mundo fala, ai, você é magra porque você faz exercício, né? Não, não é por isso. Não é por isso. Com certeza a pessoa não é magra porque ela faz exercício físico. Tem gente que é magra e não treina. Ou seja, a gente tem um estigma de que quem faz exercício é magra, quem faz exercício pode comer o que quiser à vontade. Não, é uma parcela irrisória, quase irrisória. E o movimento diário, que é o movimento cotidiano. Eu quis chamar cotidiano porque para diferenciar do movimento diário. O movimento diário são esses quatro mecanismos, e o movimento cotidiano, que é tudo que você faz entre um treino e outro, que é a caminhada, subir escada, circular, levantar, se deslocar, organizar, viver, que é altamente variável, vai depender como é seu estilo de vida, se você trabalha sentada, se você se movimenta bastante, se você é preguiçosa, né? Se você está sempre tentando otimizar, parar o carro perto de onde você tem que ir, você vai de elevador, né? Então, esse é o movimento cotidiano. Ele representa de gasto energético do nosso dia de 10 a 25%. Ou seja, enquanto o movimento estruturado, o exercício estruturado, o cardio, a musculação, representa de 5 a 10%, o movimento cotidiano representa de 10 a 25%. E a gente nem dá bola, né? Faz no automático, ou então a gente está sempre com preguiça. A gente tem preguiça até de pegar um copo de água, né? A gente tem preguiça de pegar o controle. Ai, passa o controle. Ai, levanta você para pegar. Nossa, quantas brigas eu já tive. Ai, levanta para pegar o controle. Que a gente simplesmente não tem noção do percentual que isso influencia no gasto energético diário. Então, desses quatro, apenas esses dois podem ser otimizados de maneira prática: o exercício estruturado e o movimento diário. Como? Como? A gente vai tratar sobre isso. A qualidade do seu treino de força, a eficiência do seu treino cardiorrespiratório, e não é ficar lá meia hora, 40 minutos, uma hora se matando no cardio, principalmente a mulherada tem uma cisma que se ela fizer o cardio, ela vai emagrecer. E tá totalmente errada. Isso aí é uma falácia, uma total falácia, sob o ponto de vista fisiológico, tá? Então, a gente vai abordar hoje, na aula de hoje, como otimizar o exercício estruturado, força e cardio, e como otimizar o movimento cotidiano, que a gente não dá bola, que a gente acha que é preguiça. Ai, preguiça. Ai, eu não vou, eu vou de elevador. Até eu brinco nos meus stories, se eu pego alguém na escada rolante no shopping, eu chamo atenção. Ah, eu chamo atenção, eu não tô nem aí. Poxa, deixa de ser preguiçosa, vai de escada. Vai de escada, a escada tem um benefício para o organismo absurdo, além de deixar o bumbum durinho, né? Além de tudo isso. Então, vamos aprender a otimizar o movimento cotidiano para aumentar o gasto calórico, melhorar a composição corporal, diminuir gordura e aumentar a massa magra, e manter o nosso metabolismo responsivo ao longo do dia. Então, o primeiro bloco que eu estruturei para a gente falar é do exercício de força e cardio. Vamos a esse primeiro pilar, que você realmente vai conseguir. Acho que você vai abrir sua cabeça, sabe? É um antes e um depois. Depois. Eu já falei, depois que você vê, depois que você sabe, não é possível mais saber. Dentro do exercício estruturado, então, tem a força, o exercício de força, a musculação, você gerar microfibras, microlesões, desculpa, no músculo, para aí ele recuperar e aumentar a sua massa magra, que é o estímulo muscular, e o estímulo cardiorrespiratório, que trabalha o coração, a circulação e a capacidade de oxigenação, tá? Então,
O estímulo muscular é tudo que coloca o músculo para trabalhar contra a resistência. Agachar, empurrar, puxar, sustentar, fazer isometria, prancha, cadeira, remada, elevação pélvica. E os exercícios feitos com cadência lenta. Cadência lenta é um movimento lento, controlado. Não é você fazer com pressa, você fazer 10, 15, 20 repetições, tá? E só um adendo rápido aqui, eu não tô, eu nem posso, eu não sou educadora física, eu não sou médica, eu não sou nutricionista, eu não posso passar treino, eu não posso prescrever, eu não posso te dizer quantas séries e o que fazer. Eu jamais poderia fazer isso, mas uma vez que você sabe, você pode falar sim com o seu profissional, seu educador físico e falar: olha, eu quero fazer o treino com cadência mais lenta, eu quero fazer desta forma, eu quero que você me passe qual exercício fazer, porque eu quero começar dessa forma, testar dessa forma. Porque se você fez até hoje de uma maneira que não te deu um resultado que você quis, eu acho que é o momento de parar, rever e tentar uma nova forma, que foi o que eu fiz, que eu apliquei, que está dando um super resultado na minha vida e que talvez funcione na sua. Se funciona para mim, pode funcionar para você. Então, esse tipo de treino, ele vai de força, né, com cadência lenta, vai ativar as fibras mais profundas, vai aumentar a nossa densidade muscular, vai melhorar o tônus, vai fortalecer o tecido conjuntivo, vai estabilizar a coluna, vai melhorar a nossa postura, vai proteger as articulações, reduzir o risco de lesão, porque quando você treina rápido, você faz um movimento rápido, você aumenta o risco de lesões e também até de lesionar as próprias articulações, né? E através do treino de força, você vai aumentar a capacidade de carregar o seu corpo e peso que você precisa carregar no resto do dia. Sem força, sem músculo, você não consegue carregar nada, né? Você é um saco de batatas, né? Inútil. E o treino de força é o único treino capaz de provocar a mudança estrutural no músculo. O cardio não vai te ajudar a mudar a composição corporal, não vai, de jeito nenhum. O cardio não vai te trazer massa magra, tá? É esse primeiro paradigma que a gente tem que entender. É a mulherada que é a louca do cardio. Eu nunca vi, você vai viajar, vai para o exterior, não tem, eu vou fazer musculação, não tem ninguém fazendo musculação, é todo mundo, a mulherada, né? Os homens na musculação e a mulherada no cardio. E tudo flácida, tudo imensa, tudo caída. Por quê? Porque, não sei, acho que nunca parou para ver isso e nunca, acho que nem quer entender, né? Acho que faz no automático. Mas, enfim, por que que a força muda o nosso músculo? A força, ela vai romper de maneira controlada as pontes de actina e miosina dentro da fibra muscular. E essas são as proteínas que geram a contração. O corpo vai interpretar essas micro-rupturas como uma necessidade de reforço. E aí vai acontecer 3 etapas, que são a microlesão, que é a tensão mecânica gerada pelas rupturas no tecido muscular, a reparação. O corpo vai enviar aminoácidos, glicose, oxigênio e hormônios, como o GH e o IGF-1, para reconstruir. E aí vai haver a adaptação. A fibra vai voltar maior, mais densa, mais robusta, mais forte e mais eficiente. E assim você vai aumentar a tal da massa magra. E somente, novamente, somente o treino de força vai produzir isso. E como otimizar o treino de força? Agora a gente vai entrar na parte, no estigma que ninguém explica direito e que realmente pode mudar tudo para você. Eu até conversei semana retrasada com um treinador a respeito desse treino que eu estava fazendo, e ele criticou, falou que não tem nada a ver, não era assim, que era só para fisiculturista, e que, ok, ok, respeito, tal. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de treinar com ninguém. Eu faço meu treino, eu já treino desde os 13 anos musculação, e eu sei o que funciona para mim e o que não funciona. E assim, eu não gosto eu não acho legal mulher grande, gostosona, isso me incomoda um pouco. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer esse treino com a cadência lenta e com
pouco exercício, o tempo curtíssimo, já senti muita mudança no corpo, muita. Então, a forma mais inteligente para a gente fazer o treino de força é a cadência lenta e tempo sob tensão. Isso faz com que a cadência lenta, o controle... Não, você vai fazer, através da cadência lenta, o controle total do movimento e um peso razoável. Não é enfiar um monte de peso e você se lesionar e não conseguir mais fazer exercício físico depois. Já conversei com algumas seguidoras no Instagram que bota peso, agachamento, quer botar 20, 25, 30 quilos de cada lado, lesiona a coluna, tem que fazer fisioterapia, tem que parar tudo que está fazendo, fica desesperada. Por quê? Porque quer botar peso, e não é o peso, é o conjunto, a cadência, o controle do movimento e o peso razoável. Um peso ok, não é se matar de enfiar um monte de peso. E por que que não precisa de peso tão alto? Porque a hipertrofia, ela não depende de peso, ela depende de tensão mecânica, de tempo sob tensão, de recrutamento neural e de fadiga local. Ou seja, quando você deixa o movimento lento e contínuo, o que que acontece? A fibra muscular vai ficar mais tensionada por mais tempo, isso vai abrir mais canais de cálcio, vai gerar mais sobrecarga interna e vai aumentar a deformação das estruturas contráteis. A gente está falando de fisiologia, estou tentando explicar o mais leigo, para leigo possível, mas, resumindo, não é o peso que vai criar hipertrofia, é a tensão que a fibra precisa sustentar. E como você vai fazer isso? Através da cadência e do movimento lento. Do tempo que você vai... Eu vou explicar as séries, como se faz... assim, é que eu falei, eu não posso prescrever treino. Eu vou te explicar como eu faço, você fala com seu educador físico e pergunta para ele. Já te adianto que ele vai dizer que não presta, tá? E tem isso foi estudado por, eu acredito, eu até botei o nome dele aqui, eu acho que ele é médico. Ele fez um estudo para pacientes que estavam em recuperação pós-cirúrgica, tá? Porque a cadência lenta, ela vai trabalhar o nosso músculo o tempo inteiro, sem roubar, sem impulso, sem balanço, sem ajuda das articulações, porque quando você faz rápido, pega tudo, né? E aí você faz alguma coisa sem controle rápido, você pode se lesionar. Isso é muito mais fácil de se lesionar do que você fazer um movimento super lento, com a cadência super controlada. Então, a probabilidade de você não se lesionar e de você concentrar a força no músculo é muito maior, faz muito mais sentido, né? E por isso por isso que quando você faz a cadência lenta, o movimento controlado, o peso fica pesado. Aquele peso razoável vai ficar pesadíssimo. A Dessa entrou na live, ela faz esse treino também. E é absurdo. Se você coloca um peso razoável, você não consegue completar as séries. Não consegue completar. E por que é mais seguro para as articulações? Quando o movimento é rápido, vai aumentar a gente já falou aqui, vai aumentar a força de impacto, a deformação articular, vai aumentar o estresse no tendão, vai ativar o padrão errado de movimento, você não vai conseguir fazer as correções necessárias e o peso vai deslocar demais a articulação. Quando o movimento é lento, a força aplicada é mais constante, mais controlada, sem impacto, sem impulso, sem travamento. Você vai distribuir a carga no tecido correto, no músculo, não nas articulações. E vai haver mais propriocepção, que é a capacidade de perceber a posição e o alinhamento das articulações durante o exercício. E essa percepção interna faz que o seu corpo, nosso corpo, corrija a postura sozinho, ele reduz as compensações e distribui a força no músculo, não na articulação. É por isso que a cadência lenta é muito mais segura, mais precisa e mais eficiente.
principalmente para iniciantes, para nós mulheres, né, que somos mais frágeis. Quando você volta de pausa, quando você vai viajar, fica um tempo fora e sai de férias, e aí larga tudo, bota na mão de Deus, não treina, come tudo errado, e você volta, né, o corpo volta um pouco esquecido, vamos dizer. Quando você tem instabilidade de joelho, quando você tem desconforto na lombar, quando você tem hipermobilidade, quando você é mais sensível, vamos dizer. E também os homens, eu sei de homens que fazem esse treino e tem um resultado maravilhoso e muito melhor do que eles tinham quando faziam um movimento normal, vamos dizer, 4 séries de 10, 15, 20, 5 exercícios, 10 exercícios, se matam, ficam 1 hora e meia, 2 horas na academia. E aí parece que dá um boom, assim, você começa a ter tempo para fazer outras coisas, outras atividades, como o yoga, o alongamento, como o treino de cardiorrespiratório. Eu estava vendo, ai, não vou adiantar, eu sempre adianto, né, mas é que eu acho tão interessante, não vou adiantar. Já falei, e como seria essa cadência lenta, ela vai do movimento estruturado, do treino da musculação, por que essa cadência lenta vai aumentar a massa magra, mesmo com pouco peso, mesmo com poucas repetições e mesmo sendo somente de 6 a 8 séries, somente um exercício, a microlesão mecânica vai ser profunda, porque essa tensão contínua no músculo, ela vai romper as microestruturas da fibra, e essas microlesões são gatilhos para síntese proteica, para a liberação dos fatores de crescimento, para a reconstrução da fibra e aumento da área da massa magra, vamos dizer. Vou tentar falar uma linguagem mais compreensível. Nesse treino, você vai manter o total do movimento, das repetições, você vai manter de 60 a 90 segundos sob tensão, que vai aumentar o acúmulo de lactato, vai ativar as fibras rápidas, vai estimular a liberação do GH, o hormônio do crescimento, e tudo isso vai levar à reconstrução muscular robusta. Vai haver um grande recrutamento neural. Os movimentos lentos, eles exigem mais controle do sistema nervoso central. Quando você começa a fazer esse treino, não sei se você teve, a Dessa também, ela faz vamos dizer, esse treino inteligente, né? Te dá um pouco de nervoso, porque parece que não vai terminar. Você começa devagar, você segura no pico de contração 2 segundos e desce devagar de novo de 4 a 8 segundos. E você vai fazendo, você vai trabalhando até a ansiedade junto. Vai trabalhando a resiliência, a resistência, porque vai dando um nervoso. Mas no final das séries, você não consegue levantar o peso, sei lá, com bíceps com 5 quilos. Você não consegue levantar, de tão pesado que fica. Então, por que ele vai dar... Por que esse tipo de treino com cadência lenta, com movimento controlado, em intervalos curtíssimos, vão dar mais resultado em menos tempo? Porque não vai haver o desperdício de movimento. Esse treino vai durar no máximo de 6 a 10 minutos. Você vai produzir tensão contínua, fadiga profunda, microlesão significativa, alto recrutamento neural e alto acúmulo metabólico. Esse treino equivale de 30 a 45 minutos de musculação tradicional mal executada. E faz muito mais efeito. E por que cabe na nossa rotina? Eu estou falando da gente, pessoas normais, né? Não estou falando de atletas e não estou falando de nada excepcional, né? Que vai, para a gente que trabalha, que tem 1000 atividades e que quer fazer tudo ao mesmo tempo, esse treino não exige muito equipamento, vai durar de 8 a 12 minutos, também não exige academia, se você não puder fazer na academia, pode fazer em qualquer lugar. Por isso que eu falo, a sua rotina você pode levar em qualquer lugar fora da rotina. Eu fui agora à Bahia, eu estava na Bahia, fiquei na casa de uma amiga, e na casa de praia, e a gente foi um dia à academia, e o resto dos dias eu treinei
lá na casa dela, não tinha peso, não tinha nada, tinha, sei lá, acho que tinha um pezinho ou outro, alguma coisa ou outra, e eu nem usei, só fazendo essa técnica, vamos dizer. Você só precisa de um exercício, um grupo muscular dia, uma série lenta e minisséries com descanso de 10 a 20 segundos. Aí é que tá o segredo. Não é para ficar no telefone, você vai fazer o exercício, você vai estar presente ali. Aqueles 6 minutos você está presente. Você não vai responder o WhatsApp, você não vai para o Instagram, você vai botar o fonezinho de ouvido, você não vai conversar com ninguém na academia, já avisa, ó. Por isso que às vezes eu tenho aflição de ir para academia, porque as pessoas querem conversar, as pessoas vão para bater papo, né? E eu sempre falo, se eu quisesse bater papo, eu combinaria um café, um bar, um restaurante, iria, né, para o psicólogo, para o psiquiatra, mas não iria para academia. Academia é lugar de treino, não de bater papo. Depois que treinou, aí beleza, mas pô, durante o treino, enfim. Esse treino também é excelente porque ele não eleva o cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol sobe quando existe esforço prolongado, cardio excessivo, treino extenuante, estresse fisiológico contínuo e a glicose caindo por treino longo. Então, esses treinos curtos, eles vão gerar estímulo intenso, efeito positivo e sem duração suficiente para elevar o cortisol. O corpo ele vai interpretar esse tipo de treino como adaptação, não como ameaça. Não vai ser um estresse para o organismo. Por isso a cadência lenta é excelente para mulheres extremamente estressadas, né? Que não tem paciência para nada, que querem perder gordura, né? Não é mesmo? Que querem melhorar a composição corporal, aumentar a massa magra e quem quer treinar com saúde hormonal preservada. E por que vai economizar a articulação? Eu botei bem detalhado. Tendo tipo aqueles corvos, você acha que vale a pena? Então, vale a pena talvez incluir como o cardio, né? O movimento de cardio, que é o último da lista. Como cardio respiratório, sim. Agora, para força, para massa magra, nem pensar. Nem pensar. É ilusório. É totalmente ilusório. Agora, treino de musculação. A gente vai chegar aí, Rita. Eu vou explicar no treino de cardio, você vai entender. Por que não precisa de 40 minutos de treino? Porque o que muda o corpo é a intensidade internamente, não o tempo. Não é o tempo que você fica lá treinando. E eu tinha isso na cabeça. Eu ainda tenho um pouco, tá? Eu ainda acho assim, nossa, mas não vai dar resultado. Mas eu confiei, eu falei, eu vou testar e vou fazer. E tá sendo maravilhoso. O músculo não sabe quanto tempo passou, ele sabe a tensão que foi provocada. De 6 a 10 minutos com tensão é muito mais efetivo do que 40 minutos sem controle. E agora, como fazer essa cadência lenta? Você não precisa decorar números, eu também te falei, eu não sou educadora física, eu vou só te falar para você poder passar para o seu educador físico e ele talvez te dê o aval, né? Mas você vai levar de 4 a 8 minutos para, por exemplo, subir o movimento bíceps. Vou exemplificar com bíceps. Vai levar de 4 a 8 segundos para subir. Vai segurar 1 a 2 segundos, 2 segundos no pico de contração, de isometria, lá no pico de contração, e vai descer de 4 a 8 segundos, tá? Ó, isso é baseado no método clássico de treinos lentos, como o Super Slow, estruturado por Ken Hutchins, que descrevia repetições extremamente controladas, com foco total na segurança articular e no tempo sob tensão. Isso já foi estudado em 1980, tá? Mas você não precisa seguir um protocolo rígido, né? O foco é controle, consciência e tensão contínua. E quantas repetições em cadência lenta? Como cada repetição dura muito, né? Se é 8 para subir, 2 segurando no pico de contração, 4 para descer, vai 4, 8, 10 segundos, mas você pode subir mais, né? Então, você vai fazer 6 repetições, 60 segundos. Se você demorar um pouco mais, 70, 80, até 90 segundos,
né? Então, você vai fazer de 6 a 8 repetições, e isso eu vou mostrar nos stories depois, tá? Como é que eu treino. Aliás, eu sempre mostro, mas eu não falo, né? Mas eu deixei para falar depois dessa aula para que fosse compreensível o que eu faço. Hoje eu treinei só costas, por exemplo, costas e HIIT, nada mais. E fiz, obviamente, antes, né, a liberação, o alongamento, porque eu sinto dores, não tem jeito, né? E o músculo, ele vai responder ao tempo sob tensão, não ao número. Não é a quantidade de repetições, é a tensão que você deixou ele ali. Por 40 a 60 segundos, 60 a 90, 90 a 120 segundos. Né? Se tentar fazer no mínimo 4 repetições e no máximo 8 repetições. Você vai tentar fazer o máximo que você consegue, mas como são 6 séries, na sexta série você está morrendo. Né? Fez aqui 60 segundos, 20 segundos de intervalo, foi para a segunda, 20 segundos de intervalo, foi para a terceira. Na sexta, diz aí, dessa, a sexta a gente tá morrendo, né? Não consegue mais, não consegue. Você tá, nossa, não consegue nem respirar. E se consegue, tá? Aí tem que rever essa cadência ou o peso, colocar um pouquinho mais de peso. Então a série ela vai terminar bem perto da fadiga, mas não precisa falhar, não precisa você não consigo mais fazer. Quando você estiver perto da falha, você vai parar, tá? A fadiga é um indicador fisiológico de que houve estímulo suficiente. Como eu falei, intervalo entre séries de 10 a 20 segundos. O intervalo é curto para não deixar o músculo desligar. Vai manter o cálcio acumulado dentro da fibra, vai manter as unidades motoras ativas, vai preservar a fadiga metabólica e vai aumentar o recrutamento neural. Tá? Os intervalos longos vão esfriar o músculo e intervalos curtos vão aprofundar o estímulo. Vai te gerar mais microlesões mais rápido. Deu para entender, mais ou menos? Está dando para entender? É que a Dessa já faz esse tipo de treinamento, mas a Rita e Gabi, vocês estão conseguindo entender só para eu ter ideia? Gabi também, Gabi tá escutando? Ah, mais precisão, menos velocidade, exatamente. É o mais lento que conseguir fazer o intervalo mais de 10 a 20 segundos. E qual o grupo muscular por dia? Tá, mas tenta fazer nessa contagem. Tenta fazer 6 séries nessa contagem e depois ver qual é a reação do organismo. É desesperadora. Qual grupo muscular por dia? O modelo mais moderno, mais inteligente para quem treina com cadência lenta é treinar um grupo muscular dia. Porque a cadência lenta ela vai gerar muita fadiga, vai precisar de recuperação, você vai ter que dar um intervalo maior para recuperar o músculo, porque ele vai ficar muito mais detonado, você vai perceber que vai precisar de um tempo um pouquinho mais longo do que o treino que você faz lá de 3 a 10, 10 a 15 repetições. E você vai treinar mais profundo, com mais técnica e mais qualidade. Um exemplo, segunda-feira você vai treinar glúteo, na terça você vai treinar costas, na quarta, core, na quinta, posterior, no sábado, ombros, né? Você vai fazer essa distribuição. 6 séries de 60 segundos exatamente, com 20 a 30 segundos de intervalo, isso. A série, os 60 segundos seria a cadência, né? Quatro tempos para subir, segura 2 tempos, desce em 2 tempos, né? Você vai tentar fazer de 4 a 8 repetições. Normalmente a gente faz 6 repetições. Deu para entender, Rita? Tá. Depois, eu quero muito ver o feedback de quem nunca fez testar. Porque assim, não tem como dar errado, porque a cadência é lenta, o movimento é controlado e o peso é razoável. Não é nada. Não, a probabilidade de você se lesionar através disso é mínima, mínima. É você trabalhar, judiado. Você vai trabalhar, não vai estressar as suas articulações, os seus tendões, não vai ficar tenso, né? Você vai trabalhar o músculo, o músculo.
E vai trabalhar também a mente, né, porque chega a ficar estressada. É, mas tem que diminuir o intervalo, você está dizendo? Sente muito o músculo e a concentração. Sério, chega a dar raiva. Que é, Gabi? Eu não li aqui, espera aí. Testa amanhã. Eu quero muito que vocês testem para ver no início, né, Dessa, no início é desesperador, dói, nossa, dói tudo, dói tudo. Você fala, cara, não é possível, não é possível. Aí você fala assim, sabe como é que daí faz a divisão? Eu e a Dessa, a gente faz, eu pelo menos faço, né? A Dessa acho que também fazia, que a Dessa tá morando na Itália. E ela deu uma sumidinha da academia, mas ela já voltou. Aí você fala assim, o que que não está doendo hoje? Hum. Aí você te dá, não, hoje não tá, hoje tá dando para fazer só panturrilha. Faz e me conta que eu quero saber o resultado, tá? É, esse treino vai levar de 5 a 10 minutos por grupo muscular. Então, você vai treinar o treino de músculo, no máximo 10 minutos dia, tá? Que é suficiente para provocar o estímulo necessário. Você vai escolher um exercício e, assim, eu gosto de variar esse Você vai fazer ombro, você vai fazer elevação lateral, você vai fazer só elevação lateral. Eu gosto, eu não faço sempre o mesmo exercício. Mas por isso que eu te falei, fala com o seu treinador e vê se você vai variar, que tempo você vai variar. Só que eu acredito que ele não vai te aprovar muito, mas, enfim, testa e contra fatos não há argumentos. Se der bom, se for para você, ótimo, maravilha. Você vai treinar em 10 minutos e o resto você vai dividir conforme você acha melhor, né? Vai fazer massagem, vai estudar letras, línguas, né? Então, fechando esse bloco do treino de força, é, não é levantar mais peso, é você dar ao músculo o estímulo certo. Tensão contínua, movimento lento, controle, amplitude, tempo sob tensão suficiente para provocar a microlesão, a adaptação e a recuperação, e aumentar a sua massa magra. Isso deve ser feito em poucos minutos por dia, com profundidade, intenção e inteligência fisiológica, tá? Deu para entender mais ou menos a lógica da cadência lenta? Quero todo mundo. É bem diferente o treino assim, é para quem já está acostumado a. Exatamente. Exatamente. Até. Você fica até um pouco incomodada mentalmente. Para quem há anos já faz, né, 4, 5 exercícios diferentes, 3 séries de 10, 4 de 10, né? Quando você quebra o padrão, você fica um pouquinho incomodada, né? As raízes, né, que ficam tá enraizado, acha que não vai funcionar, que não vai dar resultado, mas dá, ou se dá. Vamos ao segundo estímulo, então, que você consegue alterar esse mecanismo, você consegue mexer para aumentar o gasto energético e estratégias para otimizar o estímulo cardiorrespiratório. Trabalho conjunto do coração, da circulação e da capacidade de oxigenação das células. E o que realmente o treino cardiorrespiratório faz no organismo? Vai melhorar a eficiência do coração para bombear o sangue, melhorar a circulação, vai aumentar a entrada e o uso de oxigênio dentro das células, o VO2, vai melhorar o retorno venoso, que é o sangue voltando para o coração, e vai melhorar a capacidade das mitocôndrias de produzir energia. Ou seja, não falei nada de emagrecimento aqui, tá? Esse tipo de treino aumenta a resistência, melhora a disposição, reduz o risco cardiometabólico e deixa o corpo mais preparado para qualquer demanda do dia. Não vai aumentar a sua massa magra, tá? Não vai alterar a sua taxa metabólica basal. Você vai queimar um pouco de caloria a mais, mas o efeito rebote, querida, você vai querer comer até o pé da mesa, né? Depois de fazer um cardio, aquele cardio 30, 40, 50 minutos. Aquela aula da Velocity. Eu faço porque eu gosto, mas eu tenho consciência de que isso aí na composição corporal não me ajuda em absolutamente nada. Tanto que você pode fazer 1000 aulas de bike, você não vai emagrecer. Não vai emagrecer. Vai emagrecer a não ser que você coma nada, né? Aí alimentar através da alimentação você consegue mexer. Mas se você acha, ai,
eu vou fazer aula de bike para poder comer mais. Sinto muito, mas você não vai emagrecer. Então, os limites do cardio na composição corporal. Ele tem limites quando o assunto é composição corporal, porque ele não muda a estrutura do músculo, eu acabei de falar isso. Ele melhora o funcionamento e não a construção da massa magra. Treinos muito longos, muito frequentes, o povo que ama se pendurar no cardio, na escada, no elíptico, nas aulas, 1000 aulas, se você não dá a recuperação para o organismo, ele vai aumentar o estresse oxidativo, além de não emagrecer, você vai ficar caída, enrugada, vai elevar o cortisol, vai aumentar o risco de lesão, principalmente em quem ainda não tem força bem construída. Se você não tem um músculo e você é a louca do cardio, a probabilidade de você se lesionar é enorme. Porque você não tem o músculo para proteger os seus tendões, as suas articulações. Você tá lá, só tem a gordura, querida. Não vai te proteger em absolutamente nada, nem para isso a gordura serve. E aqui eu tô falando novamente de pessoas normais, tá? Atleta, o exercício cardiorrespiratório para atletas é outra realidade, né? Atleta tem planejamento, tem periodização, tem treino de força específico, a mobilidade dirigida para isso. Tem que ter o acompanhamento técnico e metas competitivas, né? As assessorias da vida. O que eu estou falando aqui é para nós, mulheres, né, da vida real, que trabalha, que tem rotina corrida, que precisa de um cardio inteligente, eficiente, que melhore a vida e não destrua o corpo, né? Que ajude a manter a massa magra, né? Porque, além de tudo, o cardio ainda pode te ajudar a destruir a massa magra. Então, como otimizar? Estratégias para otimizar o cardio para a vida real, né? Para nós, mulheres da vida real. Melhorar a eficiência cardiovascular sem elevar o cortisol demais, sem gerar o desgaste articular e sem te deixar exausta. Hoje eu fiz o tal do treino do HIIT. Por isso é muito mais inteligente e estratégico você usar os estímulos curtos, ritmos controlados e alternância de intensidade. Isso, fisiologicamente falando, é muito melhor do que treinar 40 minutos do mesmo ritmo. Corrida contínua, bike contínua, aquela coisa que te deixa exaurida, tá? E como fazer essa otimização? O treino intervalado, você deve fazer através dos picos de intensidade seguidos de recuperação. Por quê? Essa alternância do treino intervalado vai melhorar o VO2 muito mais rápido do que o treino contínuo, vai aumentar a sua sensibilidade à insulina, acelerar o retorno venoso e reduzir o impacto articular. Funciona melhor porque picos curtos elevam a frequência cardíaca rapidamente. A pausa permite te manter a técnica. Vai haver a alternância. A alternância vai te auxiliar a reduzir o cortisol. As mitocôndrias, elas respondem muito melhor à variação do estímulo do que ao ritmo contínuo. E o gasto calórico pós-treino, hoje eu até falei, o gasto calórico pós-treino do treino de HIIT, ele é muito maior, ele é muito mais contínuo do que aquele muito maior do que aquele do cardio contínuo. Então, por isso que é muito mais interessante você fazer um treino de HIIT. Hoje eu fiz 12 tiros de 40 segundos, descansando 20 e fui aumentando a velocidade. Deu, acabou. É o suficiente. Continua queimando calorias, gastando calorias, gordura, muito mais tempo do que você fazer um treino contínuo. E o treino contínuo vai te dar muito mais fome. Isso é empírico, tá? Tô dizendo o que eu sinto, que vocês provavelmente devem sentir também. E agora eu até coloquei um AD, pensei mesmo em você, desse, o pessoal que não é possível fazer o HIIT, né? Eu falei de esteira, né? Mas você pode fazer o HIIT na bike, você pode fazer o HIIT no elíptico, né? Acelerar 30 segundos, manter 30 segundos. Quem não está acostumado, acho que é mais interessante começar 30-30, se acelerar 30 segundos, fazer 10 tiros na bicicleta, ou no elíptico, ou na bike.
Eu faço na esteira, né? Porque, enfim, a pessoa tem uma energia sem fim. Mas você começar 30, faz 30 segundos, depois 30 segundos em repouso, 30, né? Ou mais lento, 30 segundos acelerando, 30 segundos mais lento. E quem realmente não pode ou não gosta, não quer fazer esse tipo de HIIT, se quer fazer, eu quero fazer o cardio, quero fazer realmente o cardio. Eu gosto de fazer meia hora de cardio. Aí você faz ou a escada, que é um exercício excelente, que é o movimento natural, perfeito para você fazer o cardio com segurança. E para quem não gosta de escada, o mesmo movimento natural e perfeito para você também otimizar e gastar mais calorias do que o treino sofrido, você morrendo, é o treino com a esteira inclinada. Tá? Isso é excelente. Desça, você que tem a coluna, tem questões da coluna, é interessantíssimo fazer o cardio com a esteira inclinada, tá? Se não quiser fazer escada também, se o impacto prejudicar a coluna, a esteira inclinada é excelente. Eu não tenho paciência para o cardio, o HIIT para mim é uma boa opção, é excelente. Ou faz o HIIT, né, os tiros na bike ou no elíptico, né, tem que ver o que a sua coluna permite. Se não der, pode fazer ou escada, se não gostar, escada você pode controlar, né, você pode fazer devagar. 20 minutos de escada, eu te garanto que é melhor que 40 minutos de corrida, ainda mais o impacto, né? Do estresse oxidativo. Pois é. A aula de bike realmente eu também sou, Ritinha. É. E você já tentou fazer o HIIT, os tiros, fazer. Porque realmente queima muito mais, tá? É que a gente tem a falsa sensação de que a aula de bike queima mais, pega mais, mas é que o pós do HIIT, ele vai queimar muito mais gordura, muito mais caloria do que o pós de uma aula de bike, por exemplo. Então você continua fazendo, tá tudo bem, sim. Mas se der para encaixar o HIIT para a estratégia de queima de gordura, né? Porque daí você deixa a bike para o mental, para botar para fora o mental, para não matar ninguém, né? A aula também vou na aula de bike para não matar ninguém. Mas aí se der para fazer o HIIT para estímulo queimar mais gordura, né? Pelo menos umas. Não, hit dá para fazer, se iniciar com 10, 12 tiros. 1 minuto, é 1 minuto, né? Cada tiro, vamos dizer, o tempo de 1 minuto. Você vai fazer o tiro começar com 30 segundos, descansar 30 segundos. Se você conseguir, tiver um preparo, um condicionamento melhor, você pode fazer. Hoje eu fiz 40 segundos e 20 de descanso. Aí eu inicio com a velocidade 12 quilômetros por hora. E comecei 40, 20, 40, 20. Aí quando chegou lá no sexto ou sétimo tiro, eu botei para 13 quilômetros por hora. Aí quando chegou lá no 10, eu fui para 14. Aí terminei com 14,5 ou 15. Eu fiz 12 tiros. Você termina acabada, acabada. E assim, são 12 minutos que vão continuar queimando calorias até quase o dia seguinte. Vai te exigir, vai te demandar a gordura do organismo. Para fins de emagrecimento e queima calórica é muito, muito, muito interessante. É rápido, né? Imagina, você vai lá para academia, o dia que você tiver 20 minutos, você faz 10 minutos do treino de força, com a cadência lenta, faz lá 6 séries, vai demorar 10 minutinhos no máximo, depois você vai fazer o HIIT mais 10 tiros e acabou. Acabou, você tá treinada, tá? Botei aqui para falar a respeito das corredoras, mas eu nem vou, porque a Mili não tá na live, mas a corredora, ela tem um outro tipo de treino, um outro tipo de assessoria, então nem cabe, né? Eu tô falando da gente, né? Pessoas normais, não é atleta. Então, recapitulando, o cardio, ele não precisa ser longo, ele não precisa ser exaustivo, tá? Estrategicamente é muito mais interessante você fazer um cardio certo para aumentar a sua capacidade de respirar, circular, recuperar e viver com mais energia, tá? O cardio não precisa destruir o seu corpo, a não ser que você precise botar para fora. Exatamente.
muito pouco tempo na academia, exatamente. Por isso que eu falo 20 minutinhos resolve. Mas como eu não sou educadora física e também não vou vender isso, eu quero passar a estratégia para vocês que estão aqui para saber a estratégia para otimizar. Então, como otimizar, um dia, se quiser ou puder ficar mais, você fica mais, mas o dia e dá para fazer todo dia dessa forma, você vai ficar com um corpo, ó, espetacular. O cardio inteligente é aquele que respeita o nosso corpo, melhora o organismo e não compete com o treino de força. Ele não vai destruir a massa magra. O povo que faz cardio demais não consegue sustentar a massa magra. E aí acaba interferindo na taxa do metabolismo basal, que aí você não consegue mais aí tem tal do efeito platô, né? Você não consegue mais ter resultados melhores. Então, às vezes, aí você está fazendo cardio demais e está prejudicando o seu organismo como um todo. Por isso que é mais interessante tentar variar o estímulo e ver se funciona para você. Para mim, funciona. Tal, funcione para você. Então, vamos para o outro bloco, já são 8h20, já estamos indo para a reta final. É o movimento cotidiano, que é aquele que a gente não dá bola, mas representa de 10 a 30% do gasto calórico total. Se chama NEAT em inglês, que é Non-Exercise Activity Thermogenesis, que em português é termogênese da atividade não relacionada ao exercício. Tá? Que é tudo que o nosso corpo faz entre um treino e outro, e que pode representar, como eu já bem falei, de 10 a 30% do seu gasto calórico total do dia. Você viu, né? Exercício físico, treino estruturado é de 5 a 10%. Esse aqui pode variar de 10 a 30% do gasto calórico total. Vai depender da sua preguiça, somente. Toda vez que você se move, digere, alimenta, pensa, respira ou treina, você está produzindo calor. E essa produção de calor é a termogênese. E no NEAT, a termogênese vem do todo gasto energético não associado ao treino. Como eu já expliquei, levantar da cadeira, caminhar até a cozinha, subir escada, organizar a mala, arrumar a casa, andar dentro do aeroporto, não pegar a esteira rápida, não pegar a escada rolante, você fazer o seu corpo se movimentar, levar sacola, passear com um cachorro, ficar em pé, pequenas ativações durante o dia. É a soma invisível dos nossos movimentos, que a gente nem dá bola, mas que tem o total, tem um gasto energético, um gasto calórico bem considerável. E até coloquei quem tem preguiça, gosta de ficar deitada, sentada, não jogar, morgando, vegetando, nossa, tem um ranço desse povo. Ficar 4 horas sem levantar reduz em até 90% da atividade da lipoproteína lipase, que é a enzima da quebra de gordura para ser usada como energia. O que que isso significa na prática? Você quase desliga a capacidade de oxidar gordura. Você fica 4 horas sentadas trabalhando, você está deixando o seu organismo no modo economia, tá? A glicose ela vai circular por mais tempo, você vai perder a sensibilidade à insulina e o seu corpo vai entrar em modo avião. E é horrível quando a gente está viajando, é isso que acontece. Você fica lá na cadeira, tem um povo que fica, né? Que senta na janela e fica, nossa, às 8 horas lá vetando. Eu sou a pessoa que eu tenho que sentar no corredor porque eu tenho a aflição. Eu tenho a aflição. O organismo já começa a pedir socorro. Isso vai acontecer, né? Quando você coloca no modo economia o organismo, dias de trabalho, de home office, de voos longos, a Ritinha na China, então, socorro. Viagens internacionais, reuniões, finais de semana, que você fica lá vegetando, vendo Netflix, fica 6 ou tem gente que fica, né? 6, 8, 10 horas o dia inteiro vendo Netflix no sofá, meu Deus. Ai, hoje eu vou tirar o dia para descansar. É claro, aí depois fala, ai, eu não consigo, eu não vejo mais, meu organismo entrou em efeito platô, eu não tenho mais resultado. Quem sabe você está se movimentando pouco, você não está dando valor para esse micromovimento, né? Esse movimento invisível, né? Tudo bem, o organismo precisa descansar, precisa, mas
né? Será que é esse tanto que a gente acha que precisa, ou será que a preguiça ela tá maior do que aquela que o organismo realmente demanda? Então, estratégias inteligentes para otimizar o movimento cotidiano. Falar estratégias rápidas que eu acho bem interessante, não é nada uau, mas coisas que dá para fazer, que dá para adaptar, enfim, na correria do dia a dia, em qualquer lugar que você esteja. Tá em casa, tá no avião, tá no hotel, tá em qualquer lugar, tá? Janelas de movimentos de 10 minutos. Você se movimentar 3 vezes ao dia. 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde e 10 minutos à noite, né? Se não dá para ir para academia, se um dia que está mais corrido e tal, você tentar fazer. Por exemplo, de manhã, aos 10 minutos, você vai fazer uma mobilidade leve e 3 exercícios de ativação. Isso vai acordar o seu sistema nervoso e vai aumentar a sensibilidade à insulina. E assim, não é nada demais, pode até ser o movimento do yoga que eu ensinei no sábado. Aliás, sábado que vem tem aula de novo de liberação miofascial, yoga, alongamento, enfim. À tarde você pode fazer uma caminhada curta, subir uma escada, seu condomínio. Não é nada demais, tá? Tem até estratégia para o avião, vou ensinar a estratégia para o avião. Através da caminhada curta da escada, vai aumentar a oxigenação, vai quebrar o sedentarismo, vai reativar a lipase, que é a enzima que quebra a gordura, né, que a gente não quer desativar. E à noite, por exemplo, você vai fazer um yoga isométrico, você vai fazer uma isometria, que seja na parede, se você não consegue fazer, você vai fazer uma cadeira, você vai fazer uma prancha, vai fazer algum movimento de respiração, tá? Para reduzir o cortisol e manter o metabolismo responsivo. Essas estratégias simples, vão aumentar o gasto diário de 15 a 25%, tá? Tem também uma outra estratégia que são 3 movimentos estáveis por hora, né? Se você conseguir fazer, é interessante também. A cada hora você vai, por exemplo, vai fazer 10 agachamentos. Agachamentos, sabe? Sem peso, sem nada, só vai agachar, fazer 10 agachamentos, 20 segundos de prancha e 1 minuto de caminhada. E às vezes você tá, sei lá, você vai ao toalete, vai fazer xixi, você vai fazer lá 10 agachamentos. Você vai. Prancha você faz em qualquer lugar, né? Você pode apoiar numa bancada, fazer a prancha por 10 minutos e vai caminhar normal, não é caminhar, vou caminhar na beira-mar, vou caminhar no parque, não, a caminhada dentro de casa. Vai levantar e vai dar uma caminhada. Por que que essa estratégia dos 3 movimentos funciona? Ativa o glúteo médio, mobiliza a coluna, vai ativar o core, né, a prancha. A prancha você não precisa apoiar no chão, você pode apoiar na própria mesa, né, para dar o estímulo muscular. Vai reiniciar a sua circulação, vai quebrar os picos glicêmicos pós-refeição e vai auxiliar a reduzir as inflamações. Vai substituir muito mais exercício do que você imagina. Você pode falar assim: "Ai, que ridículo, até parece que eu vou conseguir". São pequenos degraus. Se você já conseguir fazer em 3 momentos, em 4 horas do seu dia, 4 vezes no seu dia, já tá ótimo, não precisa fazer toda hora. A hora que você lembrar, você faz. Sempre que lembrar, você faz. Tem até uma mulher que eu sigo no Instagram, que eu até lembrei dela estudando isso, toda vez que ela vai fazer xixi, ela faz 10 agachamentos. Eu não faço, tá? Eu só tô dizendo estratégia porque eu sou uma pessoa altamente ativa, mas se eu não fosse, é uma sugestão, por que não? Né? Cada um com seu calo e cada um adapta e consegue fazer do jeito que dá para fazer, né? Só tô dando exercícios ridículos, mas para quem não consegue fazer, né? Não tem tempo, não tem preguiça, realmente tem gente que tem preguiça assim entranhada. E sempre você tentar utilizar, já falei aqui, uma outra estratégia, tentar utilizar a escada em qualquer lugar que você vá. Evitar a escada rolante ao máximo, a não ser que você esteja com pressa, vai perder um voo, é questão de tudo ou nada, aí tudo bem, né? É o óbvio. Mas a escada é um movimento que
é o aparelho mais eficiente e natural para os glúteos e para o cardio. Ela tem zero impacto, vai ativar o glúteo superior, vai ativar o quadríceps, vai aumentar o retorno venoso, vai aumentar o gasto calórico imediatamente e não vai exigir roupa de academia, né? Olha só, 2 minutos de escada tem mais impacto metabólico que 10 minutos de caminhada, tá? E assim, não é para você se pendurar no corrimão, né? É para você também ativar o seu core quando você está subindo, né? Você não vai subir escada se pendurando no corrimão. E você também tentar fazer uma cadência mais lenta, né? Do que subir a escada rápido, chegar ofegante, e aí, né? Pode até, sei lá, ter algum problema cardiorrespiratório, né? Inclusive, a gente vai ter terça-feira live com a médica cardiologista, tá? A gente vai tratar do movimento e a saúde do coração. E além das escadas, também você tentar usar as rampas e inclinações, que eu falei desse para você fazer exercício. O exercício na academia da esteira inclinada, você tentar fazer sem segurar nas laterais nem ali, tá? Para você ir no core mesmo, ativar o core. E a inclinação você vai fazer conforme você consegue caminhar sem segurar nas laterais nem ali na frente, tá? Para tentar ativar o organismo como um todo e principalmente a região do core, do abdômen, tá? Porque você vai ativar as rampas também, vai ativar fibras profundas do glúteo, elevar a frequência cardíaca com segurança, vai aumentar o VO2 sem impacto e vai melhorar a resistência, tá? Estratégias, Ritinha, agora que vai voltar, estratégias para voos longos e viagens, tá? Você tentar levantar, assim, estratégia que eu te digo, primeiramente, tenta sentar no corredor, né? Eu sei que a gente adora dar uma sentada na janela para ver o belo e tal, né? Primeiramente, eu sugiro ir de business, né? Porque daí você senta na janela, ninguém incomoda. Não deu para ir de business, aí você vai no corredor para tentar, o momento que se você não for dormir, para tentar levantar a cada 45 minutos, tá? Tentar caminhar, vai lá tomar uma aguinha, já conhece, já vê quem tá no voo, já vê se dá para, né, para fazer amizade. Vai lá, dá uma passeada no voo a cada 45 minutos. Você fazer a mobilidade torácica aqui, sabe? Você dá aquela alongada aqui, mexer os ombros, para frente, para trás, o quadril. No banheiro, você vai ao toalete, você vai ativar as panturrilhas para ativar a circulação, tenta fazer de 10, 20, 30 vezes, ficar na ponta dos pés e voltar, tá? E dá para fazer sentada, ativação do glúteo, você ativar os glúteos, né? Sentada mesmo. E também a respiração diafragmática, isso, para reduzir a retenção. O que eu ensinei, o hipopressivo, eu ensinei no sábado, você inspirar, expirar, soltar todo o ar dos pulmões, fazer uma sucção e segurar, para você fazer a ativação do abdômen, do core. É bem interessante, tá? Ninguém vai ver, ninguém se solta o ar bem devagar. Ninguém vai ver, tá todo mundo lá. Nossa, como o povo come e dorme em voo, né? Eu invejo demais. Porque através desses pequenos movimentos, você vai reduzir a queda da lipase, que é a proteína que quebra a nossa gordura, vai ativar a circulação, vai diminuir o inchaço, vai melhorar o seu metabolismo, né? Que já fica horrível no dia que a gente viaja e vai auxiliar a reduzir o risco de trombose, né, em viagens muito longas. Então, também estratégia para melhorar. Vou fechar agora, acho que é a última estratégia para melhorar o movimento cotidiano, o NEAT, é as posturas isométricas do yoga. Sábado que vem eu vou passar mais posturas, asanas, né? A cadeira, a prancha lateral, o cachorro olhando para baixo, o guerreiro, você ficar em isometria nessas posturas, né, em segurança, né, sem risco de lesões. Vai auxiliar a aumentar a tensão muscular, estabilidade articular e ativação do core, do abdômen, tá? Isso aí é exercício movimento cotidiano, não vai te dar massa magra e não vai ajudar na condição cardiorrespiratória,
tá? Só vai ajudar a aumentar o gasto calórico total do seu dia. Por que que o movimento cotidiano é o diferencial, então, na queima de gordura? Porque ele acontece quando você não está treinando, né? Ele é automático, ele é constante, ele vai evitar o desligamento metabólico, ele vai manter a lipase, a proteína que quebra a gordura, funcionando, vai manter a glicemia mais estável, ele vai prevenir o efeito sanfona e ele vai sustentar o seu déficit calórico sem sofrimento. Tá? Vai impedir esse pequeno movimento cotidiano, vai impedir que o corpo entre em modo economia de energia, que isso é determinante para o emagrecimento. Então, para fechar essa aula, acho que é uma pergunta muito interessante, a gente sempre conversa e quer saber qual exercício para emagrecer é melhor, o cardio ou a musculação? E também, cardio contínuo ou HIIT? E onde entra o tal do movimento cotidiano nessa história, o NEAT? A resposta, cientificamente falando e fisiologicamente falando, é a musculação. É totalmente fisiologia, tá? Por que que a musculação é superior para o emagrecimento? Porque vai aumentar a sua massa magra, vai aumentar a sua taxa metabólica basal, vai aumentar o gasto energético de 24 a 48 horas após o seu treino de força, de músculo, vai melhorar a sensibilidade à insulina e vai aumentar a capacidade do nosso corpo de queimar gordura em repouso. A musculação, ela vai mudar o seu metabolismo basal. O cardio, ele gasta calorias ali na hora e acabou. A musculação muda quanto o seu corpo gasta todo santo dia. Vai mudar a sua taxa metabólica basal através da construção de massa magra. Então, se você tiver que escolher apenas um estímulo, hoje eu só vou conseguir treinar uma coisa, eu tenho 10 minutos, você vai fazer o treino de força. Para fins de, eu tô falando para fins de emagrecimento e também de saúde. Quanto mais massa magra você tiver, melhor para você. Você vai escolher a musculação. Hoje eu tenho 10 minutos. Você vai treinar os 10 minutos do treino cadência lenta, força contínua e peso razoável. Acabou. E entre o cardio contínuo e o HIIT, qual emagrece mais? Emagrecimento, o HIIT. Por quê? O cardio contínuo, a esteira, a bike, a corrida, ela vai aumentar o gasto calórico apenas durante a atividade. Vai ser maravilhoso para a saúde cardiovascular, mas tem baixo impacto metabólico e o corpo se adapta rápido ao exercício que você está fazendo. O HIIT, ele vai ter picos e recuperação ativa, vai aumentar a intensidade metabólica, vai recrutar fibras mais rápido, vai aumentar o excesso de consumo de oxigênio pós-exercício, vai elevar o seu metabolismo nas horas seguintes, vai gerar um gasto calórico muito maior em menos tempo e vai produzir mais oxidação de gordura. Gordura, emagrecimento é você perder gordura no pós-treino. O HIIT, ele não é melhor para quem tem lesão, né? Lesões na coluna, principalmente. Não é interessante, principalmente a corrida, ou para iniciantes, mas é muito mais eficiente em se tratando de emagrecimento. Emagrecimento. Depois a gente vai conversar para a gente adaptar algum HIIT que caiba para você. O cardio contínuo, ele é seguro e saudável, mas para fins de emagrecimento, o HIIT metabolicamente é mais eficiente. E onde entra o movimento cotidiano, o NEAT? Como já conversamos, o NEAT representa de 10 a 30% do gasto energético diário. Isso pode ser mais que o seu treino gasta. Ele vai sustentar o déficit calórico, impedir que o corpo entre em modo economia, mas sem o NEAT, ele vai entrar antes do cardio contínuo, tá? O movimento cotidiano. Ele vai, porque é o NEAT que vai impedir que o seu corpo desligue
E mesmo treinando, mesmo você fazendo o tal do cardio e você se movimentando pouco, o seu emagrecimento ele vai travar. Ah, mas eu faço cardio 40 minutos todo dia, mas você fica o dia inteiro, passa o dia inteiro sentada, talvez esteja aí o tal do pulo do gato. Porque você está deixando o resto do dia o seu corpo no modo economia. E por isso que você não consegue mudar a sua composição corporal, porque você está muito focada no cardio, tá? Até coloquei, por isso a pergunta correta nunca é cardio ou musculação. Como eu ajusto a musculação, o pequeno movimento diário e o cardio para minha rotina, né? Você otimizar para você, porque se for para escolher um, você escolhe um, mas naquele dia, mas você otimizar esses 3 movimentos que você consegue mexer, né, no gasto calórico. Então, se você puder fazer os 3, a musculação, o cardio e o movimento cotidiano, maravilhoso. Se não puder e precisar escolher a ordem fisiológica de prioridade para emagrecimento é, primeiro, musculação. Vai manter o estímulo que vai mudar o metabolismo de base, a massa magra vai mudar a taxa metabólica basal. Segundo é o NEAT, vai manter o metabolismo ligado o dia inteiro. Eu até tinha falado que o segundo era o HIIT, né? Não, é o NEAT, é o movimento diário. Segundo, tá? O terceiro, o HIIT, se tiver tempo, energia e estrutura. E por último, o cardio contínuo. Isso eu tô falando para fins de emagrecimento. O cardio contínuo ele é ótimo para a saúde, mas não é o melhor para fins de emagrecimento, tá? Então, deu para entender, né? Musculação, movimento cotidiano, os movimentos básicos que você dá zero bola, vai ajudar muito para fins de emagrecimento e você manter a sua composição corporal de baixa gordura, vamos dizer. O cardio como complemento e de preferência de alta e baixa intensidade, o HIIT, tá? Então, o movimento, ele precisa ser constante, intencional e executado com controle. São pequenos degraus que você vai repetir diariamente, que vai construir grandes resultados, duradouros e reais, para um corpo forte, ativo e saudável. Por muitos anos. Longevidade saudável. Acho que eu fechei a aula, acho que é isso. Falei igual uma matraca, mas consegui passar tudo para vocês que eu gostaria de passar. E deixa eu ler aqui os comentários. Usa aquelas meias de compressão, sim. Banheiro de hora em hora também. Muito interessante. Mas eu acho que tem alguns paradigmas, algumas falácias que a gente aprende na escola, não é contemporânea, a escola antiga, né? Que a gente aprende que tem que fazer aquelas repetições, tem que ficar meia hora na academia, 4, 5, 6 séries, tem que fazer 30, 40 minutos de cardio sobre o core. Então, o core, ele entraria como é uma mistura do HIIT, né? Como o exercício o cardio contínuo, né? Você tem bastante estímulo do HIIT ali, né? O do core em São Paulo, tem aqui em Floripa também, acho que deve ter em Porto Alegre, né? Então ele entraria como HIIT, mas não para estímulo de massa magra, né? Então é mais interessante se você tiver que escolher entre fazer isso que eu estou falando para emagrecimento, né? Se tiver que escolher entre fazer aula de bike e fazer aula do core, para termos de massa magra, é melhor o core, porque ele tem o estímulo variável, né? Você vai lá, vai fazer o exercício e tal, ele te coloca na bike, no remo, né? Ele te dá picos e quedas, né? De estímulo. Então, é mais interessante para a composição corporal, né? Não para estímulo cardiorrespiratório, né? Para auxiliar a manter a composição corporal, a massa magra. Ele não vai destruir tanto a massa magra quanto o estímulo contínuo, né? Da corrida,
Você pode ver que normalmente a composição corporal, você já pararam para ver a composição corporal de corredor de os queniano lá, de elite, dessas provas de maratona, próprio Ironman, os caras são uns grilos, né? Uns grilos falantes, né? Eles têm pouquíssimo, eles não têm músculo, né? São, exatamente. Eu não corro mais por causa disso, e olha que chegava em 10 quilômetros. Consome todinho, todinho. É maravilhoso para outro estímulo, né? Para outros fins, mas para manter a composição corporal, e fora o estresse oxidativo, né? Eu até tinha voltado a tentar começar a correr uma vez por semana, mas, nossa, o rosto derrete. Eu não sou, eu respeito quem gosta, mas eu tenho. Sinto no meu organismo que o rosto parece que derrete, assim, você vai correr, o rosto vai derretendo, né? Você começa a correr. Eu tenho fotos minhas de quando eu corria, faz uns 5 anos. Obviamente que eu não vou mostrar, mas meu Deus, é um esqueleto, derretido aqui, ó, derretido. Você vai perdendo a gordura, você vai ficando sem músculo, né? Perde gordura, perde, mas você fica sem músculo, sem estrutura. É horrível, é horrível. E fora as lesões, né? Fora as lesões, atleta, nossa, atleta, o pessoal que corre, tá sempre lesionado. Acompanho algumas influenciadoras no Instagram, as meninas, assim, a lesão em cima de lesão, e faz bota com gelo, e vai correr maratona não sei aonde, tá sempre lesionada, sempre lesionada. Não sei, né? Cada um, respeito. Mas para minha vida não quero. Já passei pela. Adorava correr, só que para mim era uma fuga, né? Eu percebi que a corrida, para mim, era uma fuga, né? Eu não queria viver. Exatamente, o corpo não foi feito para isso, com certeza, altos impactos, né? Por que que a gente vai destruir o nosso colágeno se a gente pode otimizar, né? Fazendo tiro? Do que oxidar tudo e depois vai lá sem top de preenchedor, de bioestimulador. Vamos preservar, né? Preservar o que a gente tem, o que Deus nos deu, né? Mas eu percebi que a corrida para mim era uma fuga. Eu corria porque eu vivia triste com o que eu estava vivendo, o relacionamento que eu tinha me deixava triste, então eu vivia correndo, eu vivia contando as minhas angústias, tudo que eu tinha. Ah, tô estressada, vou correr. Ai, tô triste, vou correr. Né? Tem gente que desconta na comida, eu descontava na corrida. Então eu percebi que era totalmente uma fuga e que não me ajudava em nada de manter massa magra. Hoje eu tenho muito mais massa magra, minha composição corporal é muito melhor da época que eu me matava de correr, de fazer exercício de cardio. Fazia 40, eu era essa pessoa aí, fazia 40, 50 minutos. E aí eu comecei a ver que, né, que havia uma fuga para isso, havia um motivo maior. E falei, como eu posso otimizar? Daí eu comecei a estudar, como eu posso otimizar? Uhum. Depois dá uma fome de capivara raivosa, exatamente. Aí você tem que, além de, né, de perder massa magra, você tem que controlar o seu instinto, os seus impulsos de comer, né? Porque você vai gastar numa corrida, sei lá, 300 calorias, máximo 350 não é nem uma batata frita média do McDonald's, né? Comer uma batata frita, acabou. 350 calorias não é nada, não é nada. E aí daí você vai correr, estresse oxidativo, vai torrar o colágeno e vai dar uma fome de capivara, né? Efeito rebote. Mas enfim, é para quem realmente gosta e vê um outro propósito. Eu já não vejo mais propósito. Eu vejo muito mais o propósito de otimização, estratégia e gastar meu tempo com alongamento. Por exemplo, adoro fazer meu yoga, de fazer as posturas, usar asanas, de ficar ali, de testar os limites, de aprimorar. Prefiro, isso me dá muito mais prazer hoje em dia, né? Acho que é muito mais questão de você ter prazer. O negócio da aula de bike também, ô Ritinha, ver se isso te dá prazer, né? Também não ficar, fazer todo dia aula de bike, mas, enfim, para espairecer, para te dar esse boom de dopamina, se é interessante, você continua na sua vida e continua seguindo, né? Desde que não te cause nenhuma lesão, nenhuma.
dependência, vamos dizer, eu era dependente da tal da corrida, tá? Tudo primeiro é correr. Queria correr, porque daí eu não queria pensar no problema, eu ia correr. Mas, pô, imagina se eu otimizar, né, depois que a gente começou a fazer o treino, fazer 10 minutinhos de treino de força, depois 10 minutinhos de HIIT, em 20 minutos você matou o treino, né? Depois você vai alongar, vai fazer com calma, porque a gente fala, ai, Etel, eu não tenho esse tempo aí que você tem, é outra vida, né? Eu não tenho esse tempo aí que você tem para alongar. É claro, você fica 40, 50 minutos na academia. Eu não fico 40, 50 minutos na academia. Eu entro lá, dou oi, mal dou oi, né? Coloco meu fonezinho de ouvido já para a pessoa saber, porque os instrutores já sabem, não quero conversar. Aí tem um povo que adora, né? Por isso que eu gosto de treinar na quitanda aqui no prédio. Que daí eu faço, coloco o fone, deu, acabou, não tem que conversar, porque o problema é que você não é antissocial, é que o intervalo é curto, né? 10, 20 segundos não dá para conversar. E você tá tão ofegante que você não vai conseguir fazer. As 6 séries ali que você vai fazer, é aquele momento que vai baixar o santo e você vai concentrar ali, e na última série você tá morrendo, na sexta série você tá morrendo. E aí as pessoas não entendem, né? Porque a gente cresceu, é que nem com comida, né? A gente cresceu, desde que a gente entra na academia, os instrutores nos ensinam que tem lá fazer 5 exercícios, 2, 3 grupos muscular, dá 3 séries de 20, 3 séries de 15, 3 de 10, aí às vezes muda, né? Quando tem a variação do estímulo lá, cadência você vai fazer 6, 8, 10, ou 12, 10, 8, 6, diminuindo peso, voltando peso. Enfim, já testei tudo, desde os 13 anos de idade. Olha, eu já testei coisa nessa minha vida, tá? E hoje, com esse treino dando resultado e me dando mais tempo para fazer o que eu gosto e me dando o mesmo resultado, é muito mais satisfatório, né? De você poder fazer, você alongar. Puta, o alongamento, a mobilidade articular, isso é fundamental, fundamental para as dores no corpo, para você conseguir viver com qualidade de vida, né? Faz muita diferença. Puta, daí você vai lá correr 40 minutos, se matar na aula de bike. Eu falo da aula de bike, mas terça e quinta é a aula de bike que eu amo, eu sempre dou um jeito, só que assim, não tenho ficado até o final. Escuto, faço meia horinha e tal, que é um puta de um impacto. Mas eu sei que não é isso que faz diferença na minha composição corporal, e muito, muito pelo contrário, isso até dá uma certa prejudicada. Mas eu gosto, né? Também você não vai deixar de fazer tudo e vai virar escravo disso se é uma coisa que você gosta, se faz sentido para você, né? Gosto do professor, gosto das músicas, é uma coisa animada, um boom de dopamina, né? E tá tudo bem. Mas eu acho que você testar, adaptar o que funciona para você e colocar na sua vida o que te dá mais prazer, né? Que eu falei, me dá mais prazer fazer meu yoga. Então, ter tempo para fazer meu yoga, isso me deixa feliz, né? Me dá mais qualidade de vida, faz mais sentido para mim, né? Mas é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem colocar alguma questão, alguma coisa pessoal, alguma vivência? Fala da sua experiência desse treino. Você não quer ligar a câmera pra gente? Gente, vocês são tudo envergonhada, né? Gabi, aparece aí pra gente. O Ney Mato Grosso tá numa gritaçada aqui. Nossa Senhora. Ah, ninguém vai aparecer, ninguém vai falar, então eu vou dar boa noite pra vocês, né? Vocês estão escutando os gritos? Gente, eu acho que eu vou lá. Tá, espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês mudem a mentalidade, né? Comecem, tentem adaptar para vocês e depois me deem o feedback, que eu tô doida para saber, porque eu e a Dessa, a gente já faz isso e é um antes e um depois. Agora eu vou lá no show do Ney Mato Grosso ver. Ai, não sei se eu vou. Tá, amanhã, só um recadinho rápido. É, amanhã. Temos seria a live Tira Dúvida, mas eu não sei se vai ter Ibope, eu acredito que não. Enfim, as pessoas estão vendo depois, né? Porque é um horário
Nem todo mundo tem disponibilidade, mas amanhã é live tira dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar lá no grupo, que vou responder o máximo possível que estiver dentro do meu alcance. Mas se não tiver, eu vou falar sobre os óleos essenciais, né? Sobre rapidamente para que serve e tal. Porque sempre faço inalação com óleo de menta piperita, né? Mas o óleo funcional, os óleos funcionam para muita coisa, né? Nossa, tem óleo para tudo, tudo que é tipo, sabor, cor, doença, enfim. Mas eu aguardo vocês às 7h30 amanhã para tirar dúvidas. Se não tiver, a gente vai para os óleos essenciais. Muito obrigada. Adorei os comentários e a gente se vê amanhã. Beijos.